Olá, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre precificação, que é um tema tão importante para sua empresa. Eu estava falando isso nos stories mais cedo, que muita gente nem sabe precificar. Muita gente deixa de lado muitos aspectos, como, por exemplo, analisar os concorrentes, olhar também a parte financeira da empresa, os custos fixos, variáveis, enfim, e faz uma precificação incorreta. As dicas que eu vou falar hoje são dicas para você melhorar as suas vendas, aumentar as suas vendas, seus resultados, seu faturamento, de acordo com a estratégia de precificação. Então, assim, é a live imperdível para você. E eu tenho certeza que vai fazer sentido, vai dar resultado, já tá dando resultado para os meus clientes e para mim também, né? Porque eu também uso essas estratégias de preço para compor os preços aqui dos nossos serviços. Então seja muito bem-vinda aí à live para você aprender a precificar. Bem-vinda, Cida, bem-vinda, Rose. E eu tô aqui tomando, olha só, esse tanto de água aqui, tá cheio. Que é um copão que eu ganhei lá da Polihuber. Olha que lindo o copo deles, que eles me deram. Copo térmico. Toma esse tanto de água aqui por dia, viu? Muita água mesmo, ó. E é ótimo pra praia, né? Ganhei da Polihuber. Agradeço aí a eles, que eles são meus clientes queridos. De Contagem, indústria. Vamos lá, então, pra nossa live de hoje sobre precificação. Cida, você que entrou aí, você é empresária, tá pensando em empreender, me conta aí um pouquinho. E eu tenho certeza que essa live vai ser bem especial. Se vocês tiverem dúvidas, pode tirar dúvidas comigo enquanto a live estiver acontecendo. Vamos para as dicas então? Bom, primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão de preço, né? Alguns conceitos aqui que são importantes pra gente com relação à precificação, que são 3 conceitos que geralmente a gente usa e pode ser que a gente está usando de forma equivocada. Então hoje a gente vai entender se a gente está usando da forma certa ou errada. O primeiro termo são os custos da empresa. O que são os custos, né? Os custos é o montante que você gasta para produzir aquele produto. Então, por exemplo, se eu vendo uma blusa e eu gasto, sei lá, R$100 para produzir ela, o meu custo é R$100. Qual que é o preço? O preço é a recompensa financeira de você vender aquela blusa. Então, o preço pode ser 200, por exemplo. Então, o meu custo foi 100, o meu preço pode ser 200. E o que é o valor? Valor é aquilo que o cliente percebe por aquele produto. É o valor que ele percebe por aquele produto. Oi, Guilherme, tudo bom? Então, o valor pode ser maior do que R$200, ele pode ser menor do que R$200, por exemplo. E ele também pode ser menor do que 100, que é o seu custo. Então, nós temos esses 3 termos, que são o custo, preço e o valor. E o valor, ele é diferente de preço. Porque, lembre-se, valor é aquilo que a pessoa percebe, é o valor que a pessoa percebe, né, o seu cliente, aí, a pessoa, né, em potencial que está conhecendo a sua marca aí. Oi, Humberto, bem-vindo. Esse é o valor que ele percebe pelo seu produto ou serviço, que pode ser diferente do preço que você pratica. O seu preço pode estar acima do valor que a pessoa olha e vê, né, sobre o seu produto ou serviço. Se o seu preço estiver acima, muito provavelmente você não vai vender o produto, porque ela vai entender que o valor é muito menor do que o preço que você está praticando. E se a pessoa às vezes entende que o valor é muito maior do que o preço, aí com certeza ela vai entender que ela está em benefício, ela está em vantagem e vai comprar o seu produto. Ei, Jesse, bem-vinda, tudo bom? Bom, então, sobre precificação, valor é diferente de preço e o valor não tem preço, né? Porque quando a gente pensa em valor, a gente tem as características tangíveis e intangíveis de um produto. Então, por exemplo, o que é tangível? Como eu dei o exemplo da blusa, tangível é a blusa. Então, eu consigo usar ela, por exemplo, nessa live, eu consigo usar ela em ocasiões especiais, etc. Mas nós temos o valor intangível daquela blusa. Por exemplo, nossa, todo mundo vai me achar
super arrumada com aquela blusa. Ou todo mundo vai me perceber se eu for no evento com aquela blusa. Então nós temos o valor também intangível da peça, né, do produto ou do serviço. E quanto mais você dá valor, quanto mais você acrescenta valores intangíveis, maior, né, o valor que as pessoas percebem sobre aquele produto ou serviço. E você pode, com certeza, cobrar mais caro por isso, tá? Então, a gente tem que entender isso também, essas características físicas do produto e também as características, vamos dizer assim, psicológicas, que são os valores, né, as características que as pessoas percebem sobre o seu produto ou serviço. E a questão da precificação que eu quis trazer aqui, esse tema hoje, é sobre você saber influenciar a percepção que as pessoas têm sobre o seu produto ou serviço. Porque, igual eu falei sobre a percepção, né? Às vezes a percepção de valor da pessoa tá diferente do preço que você pratica. Então pode estar abaixo do seu preço ou acima do seu preço, o valor que ela entende do seu produto ou serviço. E dentro da precificação, da estratégia certa de precificação, você pode influenciar a percepção que essa pessoa tem do seu produto ou serviço. Eu não sei vocês aí que estão na live me acompanhando, vocês chegaram a fazer alguma compra essa semana? De qualquer item, sei lá, supermercado, roupa, qualquer item, remédio, chegaram a fazer alguma compra? Se sim, me fala aqui nos comentários o que você comprou essa semana e qual que era o preço. Se você lembrar, claro, né? Pra gente poder conversar sobre essas estratégias, você vai ver que faz super sentido. Bom, primeira estratégia, deixa eu trazer aqui pra vocês que eu fiz um slide. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, isso. A primeira estratégia que eu quero trazer pra vocês essa estratégia aqui, ela é muito válida pra quem vende produtos baratos. Aí dentro dessa faixa de preço que eu vou mostrar aqui agora, ela faz super sentido. Geralmente, quando a gente vai até um supermercado, nós compramos produtos dentro dessa faixa de preço, correto? Então, por exemplo, você tá passando em frente ao supermercado, não sei se vocês já perceberam isso. Aí tem um monte de promoção em frente ao supermercado. Por exemplo, detergente, R$1,99. Sabão em pó. O sabão em pó tá mais caro, né? Vou para os produtos mais baratos. Detergente R$1,99. Deixa eu pensar aqui. Esponja de lavar vasilha, R$2,99. Que mais? Óleo, R$4,99. Apesar que eu acho que o óleo tá mais caro, né? Deixa eu ver coisas mais baratas aqui. Itens mais baratos do dia a dia que a pessoa pode comprar, que tá num preço bacana. Então, geralmente, são produtos mais baratos, eles terminam aí em R$99. Sempre que você passa na frente do supermercado, eles deixam lá aquele tanto de oferta que tá com um valor mais atrativo, geralmente termina em R$99, pra pessoa poder ir, entrar, na verdade, né, naquele estabelecimento. E, na verdade, a pessoa não vai, às vezes, comprar aqueles itens da oferta. Vai comprar um só daquele tanto de oferta. Mas vai acabar comprando outros itens, não é assim? Se você já entrou no supermercado por conta das ofertas, você já percebeu. Você pensa assim, nossa, realmente, o detergente tá barato, vou aproveitar a promoção. Mas aí você compra o detergente, aí pensa que tá faltando um sabonete também, tá faltando a esponja pra cozinha. Aí pensa uma outra coisa que tá faltando também pra cozinha, que é comprar coisa pra comer, que é um pão de queijo, no caso, se você for mineiro, né? Tá faltando um pão pra você fazer sua rabanada, se você for carioca, enfim. Você acaba levando outros itens, né? Eles acabam te induzindo a compra naquele estabelecimento. Só que a primeira estratégia foi trazer você pra dentro do estabelecimento, correto? Quando a gente pensa também em drogarias, isso é muito comum. Drogarias, você vai lá comprar um remédio, na hora que você está dentro ali do caixa, né, na parte de caixa de pagar, ou Americanas também acontece isso, tem vários produtos muito baratos, de R$1,99, um chiclete, né, R$2,99 uma bala, itens assim que você não pensa muito antes de comprar e que tem um preço super acessível, super baixo. E aí, a primeira estratégia dentro da precificação, e nós temos aqui, ó, primeiro, né, eu escrevi estratégia de precificação, que é o que a gente vai falar hoje na live. A primeira dica, que é reduza o primeiro dígito. E a fonte aí, né? Quem que foi o pesquisador que nos trouxe essas informações úteis aí. Então, vamos lá.
Primeiro aqui, vamos dizer assim, a primeira coluna nós temos o preço. Na segunda coluna nós temos a taxa de conversão. Eu vou explicar direitinho. Depois temos o preço de novo e a taxa de conversão. Então, por exemplo, finge que você quer vender uma bala no seu estabelecimento. Essa bala, vamos supor que ela tenha um valor de R$1, você querer colocar R$1. Qual que seria a estratégia mais vantajosa de acordo com os pesquisadores? Seria, na verdade, você não vender por R$1, mas vender por R$0,99. Então, ali está a taxa de conversão. Taxa de conversão, por exemplo, para o 0,99 é 3,06%. E a taxa de conversão de R$1 é 1,88. O que significa isso? Significa que mais pessoas aderiram, né, compraram o produto quando ele estava a 0,99 do que quando ele estava a R$1. Entendeu? Então, 3% aderiram à compra desse produto, enquanto 1,88% aderiram ao produto por R$1. Ou seja, quando você quer vender uma coisa que você pensa, né, que o preço está aí dentro de R$1, é um valor legal, né, um preço legal para você oferecer aquele produto, a melhor estratégia no caso seria você vender a 0,99, que daria um resultado muito melhor. Você iria ter um resultado maior em vendas. Quando a gente vai para o número 3, também é a mesma coisa. Por exemplo, 3 em relação a 2,99. Ou seja, é melhor você vender o seu produto a R$2,99 do que você vender ele a R$3. Porque a taxa de conversão é 3,44, é maior do que 2,11. Ou seja, as pessoas preferem comprar um produto de R$2,99 do que um produto de R$3. Elas entendem que é mais barato. É como se, na verdade, a pessoa enxergasse que ficou muito mais barato, ficou muito mais acessível aquele produto. E olha só que você diminuiu só um centavo. Só que o que acontece ali? Como tá aí, reduza o primeiro dígito, né? Essa é a primeira estratégia que eu tô trazendo para vocês aqui. Você reduziu, na verdade, 1 centavo, mas a primeira casa ali do preço, né, diminuiu bastante, de 3 foi para 2, e a pessoa entende que está muito mais barato, com muito mais vantagem, e ela acaba adquirindo aquele produto. Essa estratégia é para produtos baratos, né? Aqui nós temos balas, chicletes, a gente pode pensar também no detergente, no sabonete, coisas que são mais baratas. Depois nós podemos ir aqui vamos para a coluna aqui do lado. Nós temos o 2, a primeira linha da segunda coluna. Nós temos o 2 e 1,99. Ou seja, olha só. Estou pensando em vender meu produto por R$2. É melhor você vender por R$1,99. Por quê? A taxa de conversão do R$1,99 é 5,2. E a taxa de conversão de R$2 é 2,39. Então, perceba, a conversão de vendas é muito maior quando você coloca aquele produto a R$1,99 do que R$2. Ou seja, 1 centavo de diferença, mas nas vendas vai aumentar uma quantidade tão grande de vendas que você vai ver um resultado grande no seu faturamento também. Então, assim, quando a gente tem um produto muito barato e a gente, nesse caso aí, pode diminuir 1 centavo, não vai fazer tanta diferença no nosso bolso com relação aos nossos custos, mas na verdade vai fazer uma diferença muito grande nas vendas, porque as pessoas vão acabar entendendo que é mais barato, vão comprar de forma mais fácil e você vai ter as suas vendas ampliadas. Bom, descendo aí, vamos para o número 4. O número 4 e o 3,99. É melhor colocar 3,99, tem uma taxa de conversão maior, 3,21, do que o número 4. Então, se você tem um produto aí que está querendo vender a mais ou menos R$4, por exemplo, um pão de queijo, né? Quem tem uma lanchonete, um salgado, um pão de queijo, algo nesse sentido. Ao invés de escolher R$4, escolha R$3,99. Taxa de conversão mais alta, ou seja, as pessoas vão enxergar que é mais barato e vão comprar mais. Depois a gente desce aí, vamos para a primeira coluna aqui, do 5 e o R$4,99. Ainda assim, você tem um produto ali na faixa de R$5, pode ser um salgado também. Enfim, vão me dando ideias aí do que pode ser nessa faixa de valor. Pode ser um chiclete, pode ser um chocolate também. Pode ser picolé, no caso de uma sorveteria, né, um sorvete.
O R$4,99 ele dá um resultado de vendas muito maior do que R$5. É a mesma coisa aqui. A pessoa entende, olha só, se você diminui o primeiro dígito, de 5 vai para 4. A pessoa entende que tá mais barato, é mais vantajoso e acaba comprando. Agora, quando a gente vai para o último valor, que é de 6 para R$5,99, perceba que a taxa de conversão é mais alta. Ou seja, taxa de conversão aqui 1,56 para o caso do valor de R$5,99. E a taxa de conversão do número 6, do preço 6, está 1,42. Ou seja, ainda assim é mais vantajoso você colocar o produto a 5,99 do que R$6. Só que vocês vão percebendo aí, ao longo dos valores, né, quando os valores vão aumentando, que a partir de um certo valor, por exemplo, 8,99, né, 7,99, já não vai dar um resultado tão grande quanto os valores menores. Então, os valores menores são mais fáceis de ser convertidos em venda, das pessoas comprarem. Porque a partir do momento aí, 5,99 para 6, as pessoas já não entendem que há tanto desconto assim. Então, é algo que no bolso delas não influencia tanto. De 5,99 para 6 é a mesma coisa. Eu já vi gente falando assim. Tem gente que fala assim... Eu já vi muito comentário assim, olha... Thalita, o negócio era R$6. Aí eu falo, era 6 meses? Não, era 5,99. Isso pra mim é 6. Perceba, as pessoas já não veem mais tanta diferença, mesmo mudando o primeiro dígito. Então, isso é uma proposta muito válida para preços mais baratos, preços mais em conta. Quando você vai para patamares mais altos, essa estratégia já não funciona tão bem assim. Então, perceba, né? Reduzir o primeiro dígito é algo muito válido, mas depende do produto que você quer vender, né? Serviço, a gente nem vê serviço por esse valor, né? Então, é mais para produto mesmo. Vamos para outra estratégia? Vocês já viram? Não sei se vocês vão começar a perceber isso também depois da live, eu creio, sabe? Porque depois que a gente tem o conhecimento, a gente acaba dando uma observada. Mas assim, se você tiver, geralmente, né, numa farmácia, num supermercado, já fez suas compras, tá ali no momento que você tá esperando, né, ser chamado pelo caixa, você vê um negócio de R$2,99, R$1,99, você só pega. E aí, quanto mais barato, melhor é. Esses dias eu tava comprando um chocolate diet. E o que aconteceu? Era um chocolate bem pequenininho, desse tamanhozinho aqui mesmo, desse tamanhozinho. Aí eu lembro que eu peguei o chocolate e vi lá a promoção. Eu acho que ele era R$1,49, um e pouco, assim, R$1,99, R$1,49. Eu falei, não, beleza, nesse tamanhozinho aqui, esse valor aqui compensa, diet. Aí fui até o caixa. Na hora que eu fui no caixa, a mulher passou o chocolate, estava R$3,49 ou R$3,99. Aí eu falei, opa, já não vale mais. Porque na minha mente, como eu dei uma olhada em todos os chocolates e tal, na minha mente, o pequenininho, ele valia R$1,49. Porque tava descrito lá esse valor, R$1,49 ou R$1,99. Pelo tamanho, era muito pequeno, sabe? Era uma barrinha pequenininha, fininha. Aí, até eu chegar no caixa, eu já estava com essa percepção de valor. Por exemplo, R$1,49 tá valendo, tá bom o valor para esse produto aqui, para esse preço aqui. Aí quando eu cheguei lá no caixa, olha só, era R$3,99 ou R$3,49, era quase o dobro daquilo, era o dobro, na verdade, né, daquilo que eu estava já pensando em pagar, eu não comprei. Aí eu voltei lá e peguei o que era R$1,49, porque na verdade eu peguei o chocolate branco e o que estava na oferta era eu peguei o branco e o que estava na oferta era o preto, era algo nesse sentido. Então, perceba, né? Não que R$3,49 seja muito dinheiro, mas você entende, eu já estava com a minha mente no valor de R$1,49. Quando a mulher me passa o valor, o dobro, eu falo, não, aí já não vale mais. Então, a gente tem que observar essa estratégia aqui antes de precificar essas coisas baratas. E, geralmente, as pessoas, né, quando estão ali nesse momento de espera e tal, acabam pegando esses itens mais baratos, que não vão fazer muita diferença no bolso dela, no final das contas, mas para o faturamento, por exemplo, do supermercado vai fazer diferença. Vamos para a próxima estratégia? Se vocês forem lembrando de algumas histórias aí, vocês vão me falando. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Próxima estratégia, então, pra gente. Sobre a estratégia de precificação ainda. Quem tá aí, tá acompanhando? Vocês já compraram coisas baratinhas assim?
Mas é questão de um centavo, não vai fazer diferença e a gente acaba pegando, né? A próxima estratégia é escolher preços com menos sílabas. E aí, o que é isso, né? Vamos lá. Quando a gente fala um número, nesse caso eu vou exemplificar os dois exemplos que eu dei aqui nessa aula, nessa live, né? Vou explicar direitinho. Mas quando a gente tem um valor com muitas sílabas, o nosso cérebro, ele demora para poder entender aquele valor. Ou seja, quanto mais sílabas, mais o nosso cérebro entende que é maior, que é mais caro, entende? Que o preço é grande. Ou seja, a gente entende, né, que a magnitude daquele número é muito maior por conta das sílabas. Ou seja, porque a gente demora mais para falar aquele número. E aí, o nosso cérebro, ele precisa de mais recursos, ele precisa de mais energia para poder processar este estímulo, esse número gigante que você deu para ele. Então vamos lá, eu deixei aqui dois exemplos para vocês entenderem e poderem, né, fazer a melhor estratégia na empresa de vocês. Os dois primeiros números que temos aí é o seguinte, é o valor 1212 e o valor 1254. Então qual que seria a melhor estratégia para vocês? Então vocês têm aí um produto nessa faixa de valor de R$10 e querem vender ele. Vamos imaginar que é um açaí, por exemplo. Um açaí você vende nesse preço aí de R$12. Aí você chega pro seu cliente e fala assim, olha, o açaí é 1212. Nós temos 4 sílabas. 12 e 12. Lembrando das sílabas, gente, que é o beabá mesmo. Beabá. Nós temos aqui 4 sílabas para pronunciar esse valor 1212. Enquanto o 1254 nós temos 7 sílabas. 12, 50 e aí 4, né? 7. Nós temos 7 sílabas. O que isso significa? Que se você puder encurtar o preço é melhor. Na verdade, se você pudesse falar assim, é 12. Só 2 sílabas seria o ideal. Sem você acrescentar mais sílabas nesse preço. Porque quanto mais a pessoa demora a entender o preço e acha, e demora a falar, né, na verdade, demora a pronunciar aquele preço, mais ela entende que é caro. Ou seja, perceba aí nessa questão do 1212 e 1254. No 1212 a pessoa fala de forma rápida. No 1254 ela demora para falar. Se ela demora, ela entende, é caro, não quero. Perceba, quanto mais você facilitar a vida dela, melhor é para você, mais você vende, tá? Então, preços com menos sílabas, ele é melhor, ele é bem mais compreensível por parte das pessoas. Isso aí na verdade, essa estratégia que eu tô trazendo para vocês é de um estudo de Harvard. Então, assim, né, a gente tá falando de pesquisas realmente que têm comprovação científica e que fazem sentido. No caso aí de um açaí, como eu citei, o ideal seria usar o valor 12 só, que ainda seria com menos sílabas possíveis, né? E aí você facilitaria o entendimento da pessoa. Entre o valor 12, 1212 e 1254, prefira o valor que tem menos sílabas para a pessoa entender que aquele produto é barato, ele é simples. Olha só como é que é muito mais simples você falar 12 do que você sair inventando números aí a mais nos seus produtos, tá? Inclusive, eu tenho um cliente meu, eu vou contar o caso dele. Daqui a umas 2 dicas eu vou contar o caso do meu cliente, que ele realmente tá tendo mais resultado, mais faturamento por causa de uma das estratégias que ele tá usando, que foi uma das que eu passei. Só que eu passei outras para ele também, né, que faz sentido pro negócio dele. É claro que, por exemplo, às vezes a primeira dica que eu dei não faça sentido pro seu negócio, mas aí continua na live aqui, que com certeza alguma dica vai fazer. Peguei as estratégias que fazem mais sentido, né? De estratégia de precificação, que fazem mais sentido para o negócio dele, ele já está aplicando e já está vendo resultado. Para vocês verem que realmente faz sentido, eu vou contar aqui para vocês a história dele. Aí o segundo exemplo é o seguinte. Vamos supor que você vende um produto mais caro. Por exemplo, um celular, você vende... Deixa eu pensar aqui, uma outra coisa cara que me vem à mente aí. Cara que eu falo, né, nessa faixa aí de R$1.000. Um serviço, por exemplo, que você oferta na faixa de R$1.000. Enfim, pensa em algum produto nessa faixa de R$1.000.
Seria melhor a pessoa escolher o valor 1000 do que o valor 996, porque o 996 nós temos 8 sílabas. 900 já vai 4, 90 já vai 3 e 6. Aí já tem mais 2 sílabas, ou seja, 8 sílabas para poder compor este número, este preço, 996. E nós temos em contraponto o número 1000, que é o número de uma sílaba só, 1000. Ou seja, se você tem um produto nessa faixa etária de R$1.000, por exemplo, um serviço de 1000, é muito melhor você usar o valor 1000 do que o valor 996. Por mais que você pense que está diminuindo um número na frente. Tá lembrado da primeira dica? Vocês lembram que eu falei que aquilo ali funciona para números pequenos? Quando a gente aumenta muito o valor, o preço, aquela estratégia já não funciona tão bem. A gente tem que pensar em outras estratégias e ver qual que casa melhor para o seu negócio. Ou seja, um produto que você tenha dentro do valor de R$1.000, o ideal é você usar o número 1000, o preço 1000, do que o preço 996, por conta da quantidade de sílabas. A pessoa vai entender que o serviço, né, de R$1.000, ele é muito mais barato do que o de 996, porque até a pessoa pronunciar isso, ela falou, nossa, isso aí é muito caro pra mim. Entende? E tudo isso é por conta do nosso cérebro. O nosso cérebro não quer gastar energia, porque o nosso cérebro é um órgão que gasta muita energia, então por isso que muita gente não gosta de estudar, porque para estudar você tem que gastar a energia do cérebro pensando, e pelo fato de ele não gostar de estudar, ele não gostar de gastar energia, até por uma questão mais de sobrevivência, ele prefere o número 1000 do que o 996, ele vai entender que o número 1000 é muito mais barato do que o 996. Estratégias de Harvard para você, tá? Vamos lá, outra dica, então, dentro da parte de precificação. Vamos lá. Próxima estratégia, então, com relação à precificação, é você ordenar a apresentação dos preços. Então, ordene a apresentação dos preços no seguinte aspecto. Você talvez tenha um empreendimento e você tem um catálogo. Na hora de fazer esse catálogo, coloque as informações por ordem de chegada, porque o cérebro, ele tende a confiar nas informações por ordem de chegada. Então, por exemplo, se você tem ali como eu falei, um cardápio, um PDF que você manda, um informativo de preço para os seus clientes, coloque ele em ordem, por exemplo, R$4,99, depois o 14, depois o 19, depois o 129, vai colocando em ordem crescente ou decrescente, né? Mas pelo menos em ordem, ele pode estar em ordem crescente ou decrescente, mas tem que estar em ordem, para que o seu cliente ele consiga confiar mais nos seus produtos ou nos seus serviços. Isso é uma forma do cérebro, na verdade, gastar também menos energia, porque ele vai olhar para aquilo, ele não vai precisar gastar muita energia, ele entende que está em ordem de crescente, no caso, e ele vai entender, olha, o último produto que eu colocar os olhos é o mais caro, e o primeiro é o mais barato. Olha como você está diminuindo a quantidade de energia que ele vai gastar para poder olhar o seu cardápio. Agora, se o seu cardápio está todo bagunçado, o seu cliente também, ele costuma entender que o seu ambiente, né, o seu negócio, ele é bagunçado também. E também ele entende que é muito caro, é muito confuso, e às vezes ele não consegue tomar uma decisão muito assertiva, muito rápida na hora de fechar um negócio com você, tá bom? Próxima dica, então, com relação à precificação. Isso aqui é muito válido, como eu disse, né? Para quando você tem um cardápio, algo nesse sentido. Quero dar a dica do meu cliente, vou colocar aqui, ó. Essa dica aqui, na verdade não é bem essa que eu dei para o meu cliente, mas eu quero exemplificar qual que foi a estratégia que eu passei para o meu cliente e como que foi o resultado dele. Deixa eu até tirar aqui primeiro para poder contar para vocês. Vou parar de compartilhar rapidinho para contar para vocês a estratégia de preço do meu cliente. Bom, a estratégia que eu vou falar agora é sobre a ordenação dos preços, né? Assim, o que a pessoa vê, o primeiro preço que ela vê quando ela chega no seu estabelecimento ou quando ela olha um cardápio. E aí, o meu cliente, ele tem uma boutique de carnes, eu não vou falar aqui o nome dessa boutique,
Porque inclusive eu tenho vários clientes de boutique de carnes, então acho que nem dá pra saber quem que é. Por que eu não quero falar? Porque, né, às vezes pode ter alguém aí que é cliente dele, vai ver minha live, mas ele já está estudando, ele já está colocando essa estratégia em prática. Lá na boutique dele era o seguinte, ele começou até então ele não tinha uma ordem com relação aos produtos da boutique, então a carne ficava nos locais do freezer sem ter uma estratégia e os outros produtos também. E era assim, ó, quando a pessoa entrava na boutique dele de carnes, a pessoa se deparava com uma picanha de uma marca muito cara. Essa picanha, ela tinha um valor caro, né, um preço caro, porque era realmente uma picanha de qualidade. Depois a pessoa se deparava com uma picanha de valor mediano e, por último, uma picanha de valor baixo. Aí eu vou exemplificar para facilitar para vocês. A primeira picanha tinha um valor em média de R$200, a picanha do meio 150, 129 e a última R$99, em média, tá? E aí, qual que foi? Ei, Ricardo, tudo bom? Como é que você tá? Tá empreendendo? Olha que essa estratégia de precificação tem certeza que vai te ajudar se você estiver empreendendo. Aí, as pessoas, geralmente, vamos dizer assim, ó, tem dois perfis de pessoas que compram dele naquela boutique. Nós temos o perfil da pessoa que quer uma carne realmente de mais qualidade. Então, quando a pessoa batia o olho naquela carne de R$200, a primeira carne que ele via, né, a primeira picanha, ele já falava com o dono lá, olha, eu quero uma picanha de qualidade. E aí, esse dono, né, o empreendedor, oferecia para ele essa carne de R$200, essa picanha de R$200. Ele falava, beleza, eu vou comprar. Só que há o outro tipo de cliente. O outro tipo de cliente, ele quer uma carne mais barata. O que acontecia? Ele chegava na loja e já se deparava com a picanha mais cara. Ou seja, o cliente ele queria comer picanha, mas queria comer com um preço mais acessível. E aí ele chegava e pensava assim, nossa, tá muito cara essa picanha aqui. Aí ele depois batia de frente com uma picanha de 130, 140 e falava, nossa, tá muito caro, não dá pra eu comprar dentro desse valor. E ele acabava indo embora. Então ele acabava não andando pela loja toda, não, vamos dizer assim, olhando, né, todos os produtos e tal, para poder fazer a sua escolha. Ele já se deparava com um preço caro, já entendia que ele não tinha condições financeiras para poder comprar e já ia embora. O que aconteceu com esse empreendedor? Perdi o cliente. Aí eu conversando com ele passando essa estratégia para ele, o que ele começou a fazer? Ele mudou, inverteu a ordem. Não só por conta da precificação, mas também por uma outra questão de logística. Aí ele começou a reparar a diferença nas estratégias, que realmente a segunda estava dando mais resultado. Qual que era a estratégia que eu passei para ele? A primeira carne que as pessoas vão se deparar é com a carne, a picanha no caso, tá? Era só a picanha que a gente estava até então discutindo. A primeira picanha que a pessoa vai se deparar é a picanha de R$99. R$99,99 ou só R$99, é porque depende também do quilo. E aí a gente até tá discutindo sobre isso, que a consultoria com ele ainda não terminou, até sobre isso, porque foi uma questão que ele me levantou esses dias. Ele falou, Thalita, a picanha tava R$99,99, dava mais ou menos, ou R$99 e no caso R$84. Às vezes eram números muito quebrados que davam muitas sílabas. Se vocês entraram na live agora, eu deixei aqui uma dica anterior falando sobre essa questão de sílabas. E aí ele falou assim, esse valor é devido ao quilo. Então, um quilo lá da picanha, por exemplo, R$129, na hora que eu peso, dá um valor muito quebrado. Aí a gente tá até discutindo sobre isso, foi uma coisa que ele levantou, uma dúvida, se ele deve precificar a picanha pelo quilo. Então ele vai, por exemplo, picanha 139, coloca lá na balança, deu R$94,45. Ou ele deve precificar de acordo com a peça. A gente tá pensando a melhor estratégia para ele. Então, perceba, primeiro a pessoa chega agora e vê a picanha de 99. Depois, a pessoa vê a picanha de 129. E por último, ela vê a picanha na faixa de 200. Dava 220, 230 a peça. E o que tem acontecido?
Aquele primeiro cliente, o primeiro tipo de cliente que vai lá para comprar uma carne de qualidade, ele não deixa de comprar carne de qualidade, porque ele entende que aquela de 99 não é a que ele quer. A que ele quer é aquela de qualidade, porque ele tá disposto a pagar mais, ele entende o valor daquela picanha de 200 e poucos reais. E aí ele fala, olha, fala com o empreendedor lá, olha, eu quero levar aquela ali mesmo, né, de qualidade e tal, e ele vai e indica a melhor, né, melhor peça e ele leva. Agora, o segundo cliente, que vocês lembram que o segundo cliente, o segundo tipo de cliente, ele não estava levando mais as peças, ele estava achando muito caro. O que tem acontecido agora com o segundo grupo de cliente? Ele chega até a loja, bate com o valor de 99 e ele pensa, olha, picanha R$99, eu consigo comprar. Eu quero comprar picanha, quero comprar uma picanha no valor em conta, não posso gastar 200, mas 99, até então tudo tranquilo. Tá caro, mas eu consigo pagar. Aí ele vai, mais à frente, ele anda mais um pouco na loja e encontra uma picanha de 130, 140. Aí ele pensa, não, 130, 140 tá caro. Aquela de 99 ainda eu consigo pagar. Eu quero comer picanha, mas eu não quero pagar muito caro. E depois ele se depara com a picanha de R$240, 230, 220, que dá geralmente o valor da peça. Aí ele olha pra de 99 e fala, meu Deus, essa de 99 é menos da metade do preço, eu vou levar ela. Então, o que acontece? Ele começou a vender muito mais picanha, da mais barata, muito mais. Por quê? As pessoas que querem uma picanha mais em conta, mas que não querem pagar muito caro, elas compram de 99. Por quê? Elas olham para de 99 e pensam, tá um preço mais ou menos, vamos ver se tem uma mais barata. Só que aí eles se deparam com uma que tem um valor muito mais caro. E aí, quando eu comparo uma de 240, uma picanha de 240 com uma picanha de 99, eu compro a de 99 porque eu consegui comparar uma coisa com a outra, né? Que, no caso, tem valores muito diferentes. A de 230 ele tá mais do que o dobro. E eu penso, não, eu consigo comer picanha com um preço mais justo, com um preço que cabe no meu bolso. E ele começou a vender muito mais picanha, dessa aí de R$99. E não deixou de vender a mais cara, porque a mais cara ela atende um público mais seleto. Então, ele conseguiu atingir esses dois públicos. O público que quer comer picanha com preço mais em conta e o público que quer comer picanha que realmente é picanha boa, né, de qualidade, não que a outra não seja. E o faturamento dele aumentou por conta disso. As vendas dele aumentaram por conta disso. Ele não perdeu o cliente. Perceba que só a mudança de ordem dos produtos fez com que ele vendesse mais ou menos. Então, antes, sem estratégia, ele estava vendendo mais e agora com estratégia ele está vendendo... antes, sem estratégia, ele vendia menos e agora com estratégia ele vende mais, simplesmente por conta da ordem. E eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. O Ricardo entrou aí e eu conheci o Ricardo lá no Rio de Janeiro, né? Ricardo trabalhava, ou trabalha, não sei ainda, em um restaurante. Nesse restaurante, se eu não me engano, né, vende vinhos, né? Se o Ricardo estiver por aí, ele me corrige. Se vende ou não vende vinhos. E sabe o que aconteceu com um restaurante? É um restaurante de alto padrão e esse restaurante, ele tinha na sua carta de vinhos um vinho muito caro. Na faixa de R$800, mais ou menos. R$800 o vinho, a garrafa, né? E ele percebeu que as pessoas não estavam comprando esse vinho. E ele queria que as pessoas comprassem esse vinho porque ele tinha uma margem boa naquele vinho. Passado um tempo, ele usando essas estratégias de preço, o que ele fez? O dono do estabelecimento, lógico, por meio de uma consultoria. Ele ele adicionou um outro vinho. Então, ele tinha um vinho de R$800 que dava para ele uma margem muito legal, que ele queria vender aquele vinho. E ele adicionou na sua carta de vinhos mais um vinho no valor de, assim, mais ou menos o dobro, R$1.600, R$1.500. Aí, até então, as pessoas que iam naquele restaurante de alto padrão, as pessoas chegavam lá, né, os homens querendo impressionar as mulheres que levavam para jantar, ou também impressionar numa reunião de negócios, eles batiam o olho naquele vinho de R$800 e pensavam, nossa, muito caro R$800, que era o mais caro que tinha, era mais caro, R$800, vou comprar o mais barato. Agora, a partir do momento, né, que esse empreendedor ele adicionou na sua carta de vinhos mais um vinho, que é o mais caro, né, de R$1.500, R$1.600,
Essa pessoa, né, as pessoas, na verdade, esse grupo de pessoas que querem impressionar, mas não tem tanta grana assim, batem o olho na carta de vinhos e percebem que o mais caro é 1.600. E depois, né, o valor logo em seguinte, né, logo anterior, né, que é o vinho um pouco mais barato, é o de 800. E aí a pessoa pensa, poxa, eu não consigo impressionar ninguém com o valor de 1.600, porque tá muito caro para mim, mas eu consigo impressionar com o de 800, que tá muito mais barato, olha só. É metade de 1.600. E o grupo de pessoas, né, que se encaixam nesse perfil começaram a comprar. Esse grupo começou a comprar esse vinho de 800 reais. Conclusão, esse vinho de 800 reais que até então não estava sendo vendido, começou a ser muito mais vendido, porque agora as pessoas comparavam ele com um vinho de outro valor, um vinho também de valor mais caro. É o que acontece com esse cliente meu. As pessoas antes batiam o preço, o primeiro preço que eles viam era a carne mais cara, e aí pensava, eu não tenho dinheiro para isso. Mas quando a pessoa bate o olho na carne mais barata e vai andando e vendo que o preço está só aumentando, ele olha para trás e fala, não, aquela ali é bem mais barata, eu consigo comprar. Ou seja, na verdade, quando a gente vai tomar uma decisão de compra, muitas das vezes a gente não está olhando no nosso bolso. Eu não sei se você já chegou a falar isso para você mesmo, por exemplo, nossa, esse mês eu vou comprar mais nada, não posso comprar mais nada. E aí, dependendo do que você vê, da oferta que você vê, você fala, vou comprar. Não é porque você não estava podendo comprar nada, é por causa da estratégia que o mercado usou, às vezes de forma intencional ou não, e você acabou comprando. Então, às vezes, muita gente chega na boutique de carnes, por exemplo, e pensa, nossa, não posso comprar mais nada, vou comprar só coisinha barata. Mas aí olha a picanha de 99, olha a de 200 e fala, não estou fazendo um bom negócio. É isso que as estratégias que eu estou trazendo hoje, elas vão, vamos dizer assim, mudar a percepção do preço, do valor que os seus clientes têm do seu negócio, dos seus produtos e serviços e aumentar, consequentemente, as vendas por conta disso. Aí vamos aí para a nossa penúltima dica. A penúltima dica, então, é sobre uma estratégia de preço. Então, aqui, como que nós devemos ordenar os nossos preços. É lógico que vai depender também do seu negócio. Esse caso aqui, ele foi um caso especial de um bar. Então, esses três, vamos dizer assim, empreendedores, no ano de 2012, testaram a ordenação dos preços num bar. Então, esses empreendedores tinham um bar e fizeram vários testes para ver como que eles deviam colocar a ordem das cervejas na carta deles, né, no cardápio deles. Eles fizeram esse experimento durante 8 semanas e eles usaram 1.195 rótulos de cerveja e fizeram vários testes aí dentro do cardápio deles para ver qual que era o melhor resultado. Então, perceba aí a diferença de um cardápio para o outro. O primeiro cardápio aqui, nós temos um valor mais baixo indo para o valor mais alto, tudo de cerveja, né? Que esse foi o experimento. Quando a pessoa bate o olho nesse primeiro cardápio, o que ela vê? 3 cervejas com o número 4. E quando ela vai descendo no cardápio, ela vai enxergando valores 5, 6, 7, 8, 9, 10 e só vai aumentando o valor. Qual que é a referência de preço que ela tem, essa pessoa? Ela tem a referência de preço de valor 4, porque foram os primeiros números que ela viu. Eu não sei se vocês já chegaram a ver um filme. Acho que o número é... Não sei se é... Eu vou procurar saber o nome do filme. Cartada Perfeita. Eu não sei como é que foi quando traduziram, né, o título do filme, como que foi aqui no Brasil. Só que é um filme, não sei se eu vou lembrar, não sei se vocês vão lembrar só de eu falar aqui. É assim, o cara era aquele Will Smith, e ele é um apostador, ele faz apostas. E ele aposta com um cara um valor muito alto, era até um japonês, aposta um valor muito alto. E aí ele fala assim, qual o número que você quer apostar? Aí ele fala o número, aí ele pensa aí ele, como é que é? Ele faz uma aposta com o cara e eu só sei que ninguém sabe o número que o cara vai apostar, o cara vai falar. Só que o Will Smith, ele é tão inteligente, o que ele faz?
todo o período, acho que toda semana que aquele cara tá hospedado no hotel, ele faz o cara ver o número 55 de várias formas. O cara vê o número 55 num avental do cara lá que tá... Como é que chama? Do secretário lá, do recepcionista do hotel. O cara vê o número 55 numa partida de futebol. O cara vê o número 55 numa garrafa de cerveja. O cara vê o número 55 num programa de TV, num filme que ele... Na TV que ele abre lá, né? Que ele vai ver o filme dele, enfim. Ele viu o número 55 de várias vezes. O Smith, tem uma loura também que faz parte do filme. Se vocês lembrarem, me fala aí. Aí, no final das contas, o cara vira e fala assim, o Smith vira e fala assim, qual que é o número que você apostou? Porque eles estão apostando uma grana muito alta. Aí o cara vai, olha lá era um jogo de beisebol, não sei, né? Esses negócios aí americanos. Aí o cara olha lá, o japonesinho olha lá e escolhe o número. Ele escolhe o número 55. Por que ele escolhe o número 55? Porque ele já viu esse número várias vezes. O Will Smith já fez aquele número aparecer diversas vezes e ele não percebeu. Aí ele vai e fala assim, eu sei qual que é o número. Aí, não sei se anota em algum lugar, não sei. E aí ele fala 55. Aí ele vai e vira, não sei se vira uma carta ou se fala, né, o número. Deve ter sido uma carta, alguma coisa assim, né? E realmente era o número que ele tinha acabado de falar. E aí o Smith fala, aí a mulher pergunta assim, mas como é que você sabe que ele ia falar esse número 55? Aí o Smith fala assim, eu trabalhei a mente dele o tempo todo com o número 55 para ele poder falar esse número. Aí é a mesma coisa desse cardápio aqui. No cardápio, a pessoa já bate o olho 444. Então, na hora que ela vai olhar o resto dos valores, ela já tá com a mente dela na referência número 4. Aí, sabe o que eles perceberam? Que as pessoas, quando iam comprar uma bebida, as pessoas olhando para esse cardápio desse jeito aí, as pessoas escolhiam cervejas entre o valor 5,78. É lógico que a gente tá falando aqui em R$100, né? Mas só para vocês entenderem. Ou seja, a cerveja que o pessoal comprava era no valor de 5,78. Aí, como eles fizeram para aumentar a receita deles, né, o faturamento deles? Eles mudaram, como eu falei, né, foram 8 semanas aí de testes, com 1.195 cervejas. Aí, o cardápio número 2, eles tiveram um resultado melhor, que foi... eles colocaram no início do cardápio o número 10, 9 e 8, ou seja, aumentaram. Lembra que o 10, 9 e 8 estava no final do cardápio, agora ele está no início. Então as cervejas que eles estavam vendendo estavam com valores maiores no início do cardápio. Aí eles batiam lá o olho no cardápio de cerveja e via lá a cerveja primeiro 10, 9 e 8. Qual que era a referência de número que eles ficavam? Número 9, que tá ali o número intermediário, né? Entre o 10, o 9 e o 8. Eles ficavam com esse número na mente. E sabe qual que era o valor qual que era a cerveja, né? Qual o valor, né? Qual o preço das cervejas que eles escolhiam? Cervejas que tinham aí o valor de R$6,02, né, em média, né? Ou seja, por conta da referência que eles tinham. Então, se eles tinham no início uma referência de um número muito barato, eles escolhiam cervejas de um número muito barato. E se eles tinham em mente um valor mais alto, eles escolhiam cervejas um valor mais alto também, um ticket médio maior. Ou seja, aqui ó, resultado vamos colocar assim, da pesquisa, né, do teste desses empreendedores em 2022. Quando eu coloco preços mais altos no meu cardápio no início, esse número é um número que serve de âncora para os clientes e eles acabam escolhendo cervejas dentro desse valor ou produtos dentro desse valor. Mas vocês têm que tomar cuidado também com isso, porque eles também podem, as pessoas, né, podem perceber os produtos da sua empresa como um valor caro, se eles derem de cara com um cardápio que só tem valores altos no início. Aí você precisa entender todas as estratégias, né? Talvez, se precisar de uma consultoria, entre em contato comigo para a gente entender qual que é a estratégia que faz mais sentido para o seu negócio, tá bom? Aí vamos lá para a última dica de precificação. Lembra que quinta-feira tem mais. A última dica que eu quero dar é sobre a questão de, vamos dizer assim, descontos. Então vamos lá. Primeiro, a dica, né? Aliás, a última dica, né? Mostrar o preço no momento ideal. Ou seja, tem um momento certo para você mostrar o seu preço? Tem.
tem o momento certo. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Vamos lá. Esses pesquisadores aí, ó, tá na parte de baixo, que não sei se vocês vão conseguir ler hoje. Depois, na hora que eu deixar a live salva aqui, vocês voltam. Eles fizeram um estudo, deram dinheiro, né, para umas pessoas para poder fazer esse estudo aqui, essa pesquisa. E eles usaram a ressonância magnética, ou seja, conseguiram enxergar o cérebro da pessoa, o funcionamento do cérebro da pessoa, né, enquanto as pessoas faziam as compras deles, essas pessoas. E aí, olha só que interessante. Quando as pessoas elas batiam o olho no primeiro exemplo, que é R$10 por 30 unidades, as pessoas, né, por enxergar primeiro o valor, elas tomavam a sua decisão de compra baseada no valor econômico, ou seja, no preço. E quando elas batiam o olho na unidade, primeiro, né, e depois no valor, que é o segundo caso, 30 unidades por R$10, elas tomavam a decisão dela pela qualidade dos produtos no caso, tá? Então, vamos lá. Qual que seria a melhor estratégia, então, dentro dessas duas possibilidades? A estratégia 2 ela é melhor, porque a pessoa está primeiro olhando a qualidade dos produtos e não o preço. Geralmente, quando a pessoa olha a qualidade, né, ou a quantidade, em detrimento do valor, ela costuma tomar a decisão dela mais rápida, porque ela não sente no bolso, ela não olha preço, ela olha qualidade ou quantidade. Essa então seria a melhor estratégia, então seria aqui a número 2. A primeira estratégia, por que ela é ruim? Porque a gente tem primeiro o valor monetário antes, R$10 por 30 unidades. Qual que é a diferença de um para o outro? O de baixo são 30 unidades por R$10, ou seja, o número 30 ele é muito maior do que o 10. Parece que é muito mais vantajoso eu pegar a promoção de baixo, por mais que a promoção seja a mesma. Por que parece ser mais vantajoso? Porque eu tenho 30 unidades por só R$10. Na outra eu pago R$10 por 30 unidades. E aí você consegue enfatizar na mente da pessoa que ela está levando muito mais quantidade de produto por um valor muito menor. E no outro, você está primeiro mostrando para ela o valor econômico, a dor que ela vai sentir. Ela vai ter que tirar R$10 do bolso dela para levar 30 unidades. Acaba que ela toma a decisão, vamos colocar assim, ela não toma a decisão, né, se ela olhar o preço. É melhor, no caso, ela olhar a quantidade, o benefício. Ela vai olhar o valor, né, daquilo e não o preço. Ela tá olhando, nossa, eu vou levar 30 unidades por só R$10. E ela vai acabar tomando a decisão mais rápida, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Bom, essas são as dicas para hoje, né, terça-feira, de live. Na quinta-feira eu vou estar aqui às 6 horas da tarde, trazendo mais dicas para vocês. Como eu disse, essas dicas aqui são dicas práticas, dicas também que eu selecionei de forma, vamos dizer assim, eu não pensei em específico, né, num negócio em específico. Para cada negócio nós temos estratégias diferentes. Por exemplo, às vezes a estratégia de R$2,99 e R$1,99 não vai valer para o seu negócio, vai valer só aquela de 1.000, porque talvez você vende produtos mais caros, ou vice-versa. Aí a gente tem que, para realmente pensar numa estratégia para o seu negócio, eu tenho, né, que entender o seu negócio inteiro para passar as estratégias que são para o seu negócio. Aqui eu estou dando estratégias de forma geral e é lógico que você pode se apropriar de alguma delas para o seu negócio e pode ter certeza que faz sentido e dá resultado. Já deu resultado para os meus clientes, eu tenho certeza que vai dar para vocês também. Mas, como eu falei, a gente tem muitas estratégias, a gente tem que ver as que melhor se encaixam para o negócio de vocês, entender o negócio, entender o público, para usar a melhor estratégia. Espero que a live de hoje tenha edificado a sua vida, que você possa colocar a estratégia já em prática, depois vocês me contem o resultado. E terça-feira, espero você aqui às 6 horas da tarde, tá? Eu vou estar mais cedo aqui para poder trazer mais conteúdo, mais dicas de precificação para vocês. Boa noite para vocês, muito obrigada, tá? A todos vocês que ficaram até aqui e obrigada também a você que vai ver a live em outro momento.